até onde vai Israel, e isso é parte do projeto Eretz Israel, quer dizer, isso é parte do expansionismo de Israel. Não deu certo no Líbano. Eles queriam entrar no Líbano, não conseguiram. Estão conseguindo entrar na Síria, até onde vão conseguir, e é parte do projeto do expansionismo sionista de Israel. Vão conseguir. Trump poderia estar apoiando esse projeto, né? E a colonização da Cisjordânia, com essa indicação que o Trump fez daquele Mukarbi, né, que vai ser o próximo embaixador de Israel. O que é que você acha, Assad? Doutor Assad, eu vou passar para o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta também em adição às do professor. Dava para ter salvado o Assad, o governo do Assad? Está com o senhor aí. Bom, eu acho que a Síria, o governo do presidente Assad não caiu em um dia, 2 semanas. Faz 11 anos, 13 anos que existe um boicote econômico extremamente violento. Piorou mais com a lei de César, quando se fechou e se causou um bloqueio sobre o Líbano e indiretamente sobre a Síria. A parte econômica é realmente muito deficiente. O exército da Síria sem munição, praticamente, sem uma renovação, e ainda lutando em várias frentes, como em Idlib e no norte. Então, existe esse aspecto. Se fala muito que há muitos generais, alguns generais que tiveram participação nas telecomunicações do Exército, tiveram participação em mobilizar o Exército em troca de, literalmente, não entrar numa carnificina, né? E isso que a gente assistiu, não houve uma debandada em massa do Exército, houve um recuo, muitas pessoas foram para casa, uma divisão foi para o leste, outra foi para o oeste, a divisão do sul se dividiu muito rapidamente e retornou para Damasco. Então, eu acho que não havia condição, não é uma questão de dividir poder, como alguns falam. Literalmente, há mais de 1 ano e meio, já havia informações desse grande ataque e havia um enfraquecimento da frente interna da Síria, né? Então, tanto o Irã continuou dando apoio, como a Rússia continuou dando apoio, mas você não pode ir contra a população da Síria que está cansada e apta a se render. A gente não pode dizer que houve uma libertação da Síria, não houve libertação. Tanto que o próprio Golani ainda mantém suas prisões em Idlib, mantém sua divergência com as outras facções islâmicas fundamentalistas, os curdos têm um grande problema. Ele literalmente só não teve um confronto com o exército, que foi uma decisão política, ao meu entender, acertada do presidente Bashar, já que ele não precisava entrar numa carnificina que poderia durar 6 meses, 1 ano, e destruir mais os componentes internos da população síria. Então foi uma decisão muito maior, lógico, um trabalho de pressão econômica muito forte, uma pressão das inteligências da Grã-Bretanha, da Ucrânia, dos Estados Unidos, literalmente todo mundo, e faltou o elemento maior, que era a grande vontade da população síria, em sua maioria, em resistir a um confronto através do exército. Por que isso em 2011 não aconteceu? Porque em 2011 a Síria estava economicamente muito bem, e grandes empresários suportaram o exército, suportaram o dinheiro, só que a guerra foi se progredindo cada vez mais. E aí, como um tabuleiro de xadrez, às vezes é melhor você recuar seu peão do que você colocar ele na fogueira. Nós estamos falando de um tabuleiro não claro, todo mundo está envolvido. Então a Rússia preferiu, optou, e não há dúvida que o grande amigo do Bashar al-Assad foi a Rússia. A Rússia acolheu e se retirou em parte da Síria, se retirou em parte. Por quê? Ela continua lá, as bases não se definiram o que vai fazer, realmente são interessantes para a Rússia continuar no Mediterrâneo,
já que na Euroásia toda a guerra está se mudando para aqueles lados. Então tem uma série de coisas que ficaram assim. Eu acho que foi inevitável a ação do presidente Bashar de abrir mão do governo, entregar o governo para o seu primeiro-ministro, que ele mesmo disse que era contra o Bashar, e não haver um banho de sangue, principalmente nesse primeiro momento, isso foi talvez um ato dele nacionalista. E na carta que ele disse, eu continuo, meu coração continua na Síria. Isso é um sinal que a resistência pode aparecer a qualquer momento? Pode. Vejam na Líbia. Na Líbia foram matar um Gaddafi. Não existe mais ninguém da família do Gaddafi. Um ano depois apareceu quem? O filho do Gaddafi, defendendo um grande grupo exatamente no centro da Líbia. Então, quando a gente imagina que não acabou, não acabou, não. A Irmandade Muçulmana no Egito acabou porque o Morsi saiu do governo, não acabou. Aí o grande exemplo é o Hezbollah. O Hezbollah recuou, perdeu sua liderança maior, mas não perdeu sua terra, principalmente não perdeu sua terra. O sul do Líbano ficou impecável. Cadê os mísseis deles? Estão guardados, ninguém fala. Cadê os balísticos deles? Estão guardados, ninguém fala. O que eles estão falando? Nós vamos reconstruir. E nosso inimigo continua sendo